Advogado, esse paulista fez carreira política no Ceará. Aos 51 anos, ele já foi prefeito, deputado estadual, governador, ministro e 2 vezes candidato à presidência da República. Em 2002, inviabilizou sua candidatura ao Palácio do Planalto após uma série de destemperos verbais. Derrotado, apoiou o governo Lula. Foi ministro no primeiro mandato do petista. Hoje, diz estar mais maduro. Sinaliza que poderá disputar a presidência da República em 2010, mas não será tarefa fácil. Sua eventual candidatura perdeu força depois que o presidente Lula deu mostras de que apostará na ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ele é notícia. Ciro Gomes, deputado federal pelo PSB do Ceará. Deputado, boa noite. Obrigado por ter vindo dar essa entrevista. Boa noite. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o senhor é candidato à presidência da República? Quem já foi candidato 2 vezes já revelou uma vontade, uma intenção. E eu tenho muita vontade de servir ao Brasil como seu presidente, como uma experiência que entre mandatos e dedicação à vida pública brasileira são quase 30 anos de vida decente, de passagens que foram úteis, eu acredito, para a população. E eu tenho vontade de discutir um projeto que eu procuro estudar no Brasil inteiro. Agora, quem também já tem essa experiência sabe que não se consolida uma candidatura a tal distância do processo. Então, posso ser, mas não necessariamente serei. Essa é a resposta. Não é só uma questão de vontade pessoal, né? Tem Exatamente, que se viabilizar politicamente. Claro. O senhor disse recentemente numa entrevista que a ministra Dilma não tem projeto e que falta a ela vivência política. A ministra Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, tem sido apontada como a eventual candidata do presidente Lula. Ele tem demonstrado preferência por ela. O senhor acha que faltam credenciais à ministra para ser candidata e eventualmente presidente? Esse é o problema do jornalismo brasileiro, muitas vezes, e felizmente há muitas exceções. Eu fui perguntado um conjunto de coisas e o camarada pega um pedaço de uma resposta e mistura com outra. Se você lê a própria entrevista, eu digo que ela é uma administradora sem par, é uma pessoa que tem todos os dotes para ser enfim, para ocupar qualquer posição na vida pública brasileira. Agora, evidentemente, isso não é problema, e eu inclusive respondo, ela não tem nenhuma experiência política. Isso não descredencia ninguém. Inclusive, eu complemento a afirmação. Mas falta um presidente da República, eu não? complemento a afirmação dizendo que nada que com algum esforço ela não possa suprir, dado que ela é muito decente, muito séria, muito inteligente. Agora faz falta, evidentemente faz falta. Na outra pergunta ele diz: mas o seu projeto, referindo a mim, não é igual ao da ministra Dilma? Eu digo: olha, na minha opinião, o debate brasileiro nesse momento está se caracterizando por uma luta vazia pelo poder. E isso vai fazer muito mal ao país. Quando o senhor fala luta vazia, é esse duelo que a imprensa retrata que seria meio fatídico entre PT e PSDB, claro. A Dilma e o Serra? Claramente isso, claramente isso. E o Brasil clama por um debate, porque, veja bem, o Brasil tem avançado muito, nós temos melhorado muito. Mas na medida em que os inimigos, vamos dizer, caricatos, os inimigos claros foram derrotados, né, a ditadura, a inflação, o temor da esquerda alternar o poder no Brasil, esses são inimigos que morreram. Você hoje em dia tem uma questão mais sofisticada na política, e isso eu vejo no parlamento, quando a imprensa também realça a mazela, vamos dizer, moral, que não deve deixar de ser denunciada, mas o grande problema do parlamento não é a mazela moral, que é exceção, embora muito desagradável, é a hiperfragmentação da agenda. Você não tem. E aquilo hoje tem um monopólio do desenho institucional do país. Não há como resolver. Depois eu me pergunto, para propor uma reflexão no país, se a saúde pública vai bem. Não vai, é um desastre. E isso é da rotina do povo e é o custo dobrado de viver da classe média brasileira, que paga imposto e tem a obrigação de pagar plano de saúde porque não acredita na rede pública. A segurança não vai bem. A educação é uma tragédia. Então, veja bem, isso é culpa do Lula, estou criticando o Lula? Não, tudo está melhorando no Brasil. Mas nós não podemos sentar em cima, na minha opinião. Agora, quando o senhor fala em falta de projeto, quando a Dilma ela se propõe a ser uma candidata da continuidade, não é um projeto continuar o governo Lula? Ou falta um projeto estratégico, como você chegou a dizer numa entrevista? O próprio governo Lula tem características que o tempo lhe impôs, né? Eu tive uma conversa muito engraçada com o presidente Lula, por quem eu tenho um grande respeito, grande carinho, grande admiração, e foi uma conversa muito engraçada. A gente estava tomando ali no fim de semana, na casa dele, que ele me convidou, e eu disse a ele que agradecia a Deus, não é, ter me mandado estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, amadurecer, envelhecer um pouco mais, porque não seria bom, não é,
uma pessoa tão jovem ter chegado como eu pretendia à presidência da República. Você está se referindo a 2002. A 98, mais 98, basicamente. E ele depois disse, eu sei o que você está dizendo, eu também agradeço todo dia a Deus não ter sido eleito em 89. Porque a política é essa circunstância. Então, veja bem, o Lula herdou uma situação crítica. O Brasil ia quebrar de novo em 2003. E havia interdições tremendas que o levaram a fazer uma inflexão tremenda naquilo que o PT representava, que ele próprio representava, para depois daquela carta aos brasileiros, refletir um certo pacto conservador para poder caminhar com coisas que foram muito importantes. A política do salário mínimo. Fiscal mais austera, né? Sim, mas a política do salário mínimo foi uma política para o povo, a política do Bolsa Família foi para o povo, a política de expansão do crédito, da disponibilidade de crédito, especialmente para a agricultura familiar, para a construção civil, que batem recordes no governo do Lula. Então é um ajeitamento. Agora, isto não é suficiente para o país. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte, nós temos que desenhar uma estrutura, essa na minha opinião, que tem um seguinte compromisso em relação à prioridade. O Brasil precisa crescer a economia e fazê-lo de maneira a cobrir os ganhos de produtividade, ou seja, a tradição moderna de tirar a gente e botar máquina para fazer as coisas, e a chegada dos jovens ao mercado de trabalho. Há uma razão de 2 milhões e 600, 2 milhões e 500, 2 milhões e 700 rapazes e moças chegam por ano no mercado de trabalho. Se o Brasil não crescer com suficiência para isso e de forma contínua, sem isso nós estamos assistindo, stop, go, stop, go. O voo de galinha. Corre e para, corre e para. Então você tem determinados estrangulamentos que podem ser resolvidos. Outro dia um jovem jornalista cearense me entendeu completamente mal. Eu disse que o que me anima no debate com economistas é que eu vejo que o Brasil tem pelo menos 3 soluções para cada problema. Ele botou que eu tinha. Não sou eu. O Brasil tem 3 soluções para cada problema. Na fisiografia, nós temos autossuficiência em petróleo, o pré-sal anuncia um ciclo de riqueza extraordinário, isso tem que ser ordenado, planejado, vinculado a determinados objetivos estratégicos. O Brasil tem a província mineral mais diversificada do mundo, o Brasil tem a biodiversidade mais generosa do planeta, nós temos água, nós temos terra, nós temos, enfim, matriz energética do terceiro milênio. O Brasil é exemplo, protagonista mundial. Não faz sentido que os brasileiros ainda sofram contradições. Mas o que o senhor mudaria na prática? Tem que política mudar. econômica, por exemplo. Não é você que muda, né? O presidente da República, na tradição autoritária brasileira, se atribui a ele a faculdade de... Né, poderes mágicos. Poderes mágicos. E por isso que eu chamo a atenção da questão da importância do parlamento. Agora, o presidente da República, de fato, tem uma capacidade de convocar e de formar aquilo que o Gramsci chamava de hegemonia moral e intelectual, ou seja, colocar a ideia, pautar o debate. Esta é uma iniciativa que o presidente pode ter. E o projeto que eu estou rabiscando há anos, né, andando por aí, conheço o Brasil inteiro, tem 3 blocos de tarefas. É evidente que eu não sei se o programa aqui cabe, mas eu tenho muita animação. Resumir, mas... O primeiro bloco de tarefas é a ideia de consertar a equação da poupança do país. Que eu tenho para mim que esses 3 elementos do projeto que eu estou aprendendo aí com a inteligência do povo brasileiro, é o que explica o êxito das nações civilizadas. Deixar claro para o telespectador, o brasileiro poupa pouco. Não é o brasileiro pessoa física, é o conjunto da sociedade. Econômicas ali. Então você veja bem, quando o Lula tomou posse, a gente mais ou menos comia, né, 87% de tudo que a gente produzia, sobrava 13%. Isso é a poupança que você que nem em casa... Não, 13%. Quando o Lula tomou posse. Quando 87. Não, quando o Lula tomou posse em 2003, o Brasil estava comendo 87 dos 100 que produzia, sobrava 13. Com o Lula isso melhorou, mas foi para 17. Eu tenho um objetivo idealizado, naturalmente, de perseguir um nível de poupança interna de 25% do PIB. Aí tem as tarefas, como é que faz isso, porque o nível de poupança de um país é consequência dos arranjos institucionais, que a política faz, só ela, ou deixa de fazer. Aquela ideia de mexer na Previdência tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Então, o movimento é no modelo tributário. Você tem um modelo tributário brasileiro, é extremamente injusto, ele cobra mais de quem trabalha, cobra mais de quem produz e cobra menos de quem especula e de quem incorpora especulativamente ganhos de capital e etc, etc. Isso, volto a dizer, não é o presidente da República que faz. Isso tem que ser um pacto, mas o presidente da República pode e deve propor, induzir, né? colocar o peso da força
legítima com que ele possa chegar à presidência da República, né, a serviço dessa tese. E o Congresso deve fazer as mediações necessárias, porque isso é uma guerra política de interesses. E, normalmente, assim, a minoria poderosa derrota as maiorias desorganizadas. Então, cabe também ao presidente da República ajudar a organizar, informar as maiorias. Depois, você tem um grande movimento da Previdência. Jovens como você, no Brasil hoje, estão financiando uma fraude contra o futuro de vocês. Ao tempo em que já hoje, esse é talvez o mais grave fator de despoupança interna do país. Porque a conta lá na frente não vai fechar? Não fecha. Não fecha. E aí você tem um debate que, se for colocado com miudices, como infelizmente hoje é posto, é assim, você vai propor ferir interesses hoje, né, aumentar a contribuição, o empresário já está de língua de fora, com toda razão não quer, diminuir benefício, o aposentado que já se sacrificou e já que não ganha nada exorbitante, salvo alguma exceção, também não quer, então o debate para. E aí a gente, ao invés de deixar uma poupança para os nossos filhos, que como faz qualquer civilização, você quer dar um salto, né? Você tem que... Nós estamos deixando uma dívida. Não, e depois você tem esse primeiro bloco. O segundo bloco é institucionalizar uma coordenação estratégica. Eu falava nisso, tinha muita dificuldade. Agora, com essa crise grave do mundo e com os movimentos que nós estamos assistindo, minha vida ficou bastante mais facilitada. Essa reunião que houve em Londres mostrou um pouco, um embrião disso, uma coordenação maior. É uma coordenação estratégica entre o setor público empoderado, forte, e uma iniciativa privada coesa ao redor do projeto estratégico consensado, né? Legitimado no grande debate. E no Brasil as caricaturas são tão graves que até a gente encontrar o dissenso vai dar trabalho, porque não é possível que o frete rodoviário, que está no preço de tudo que a gente veste, come, bebe, etc., seja 4 vezes mais caro, porque as estradas brasileiras são também um problema muito sério. Não é possível ficar 3 semanas na fila de um porto para processar um contêiner e pagar 2, 3, 4 vezes mais por esse processo. Como também não é possível, por outro lado, que armas sofisticadas cheguem para a mão dos bandidos, né, sem que a estrutura do Estado Nacional brasileiro... Não é possível deixar a Amazônia, o povo amazônico, mais de 20 milhões de compatriotas nossos, esmagados por uma justa súplica da sociedade urbana do Brasil de que temos que preservar a Amazônia. Mas onde se arruma dinheiro para fazer isso, ministro? Porque uma coisa que se fala muito no Brasil é que o cobertor é curto. Então, eu tenho vontade de fazer um bordão. Né? Claro que eu sou um desastre de marketing. Né? Eu gosto de falar essas coisas com certa franqueza, isso às vezes é confundido com pavio curto, etc. Mas a idade também vai. Então eu tenho vontade de fazer uma campanha com um bordão dizendo assim, eu sei onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro? Porque veja bem... Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? O Brasil, esse ano da graça de 2009, o Brasil vai investir, a União Federal, 20 bilhões de reais, se nós tivermos o máximo de eficiência, que não temos conseguido, porque a estrutura do serviço público também se desmoralizou. Aliás, outra manipulação da minha entrevista é o seguinte, o Lula melhora tudo, mas a administração pública brasileira é um desastre, não é o Lula que só melhorou tudo, não tem bases profissionais. Eu fui ministro, caramba. Lidou com essa máquina. O Ministério da Integração Nacional tinha 7 funcionários profissionais, 7. O resto tudo terceirizado, sem base profissional, sem qualificação, sem treinamento, sem carreira, sem motivação. Isso não funciona. E nada, é um desastre. Então, você chega a limites que você tem mais dinheiro do que capacidade de fazer. Mas volta ao número. O Brasil gasta 20 bilhões esse ano, se conseguir dar eficiência ótima, que é 1, fração do PIB, e aplica em juros 172 bilhões de reais. Eu não estou falando que a gente não tem que continuar pagando os juros. É evidente que tem. Quem deve e é honrado tem que seguir pagando regularmente suas dívidas. Mas não há nenhuma explicação técnica. Nenhuma explicação técnica. Acho que essa política monetária aplicada pelo governo Lula nos últimos anos foi errada. É um equívoco absoluto. Quer dizer, claro que ela teve méritos, porque conseguiu manter uma inflação bastante civilizada. Nós estamos hoje em inflação menor do que os Estados Unidos. Portanto, tem mérito, né? Mas há uma descoordenação entre política monetária, fiscal e cambial no Brasil, que não são erro vamos dizer, de gerência do Meirelles, que é um belo de um cara, um grande brasileiro, presta grande serviço ao país. É um erro de modelo, de engenharia do modelo. Você é um Banco Central muito sujeito à vontade do mercado, à influência do mercado? É um Banco Central prostrado à vontade dos bancos, isso lamentavelmente. E como que muda isso?
dar independência para o Banco Central? Ou não pode ter Você tem independência? que mandatar o Banco Central, mas a independência ele tem que ter funcional, operacional. Agora, o Banco Central tem que estar mandatado como os bancos centrais do mundo desenvolvido. O Banco Central brasileiro está mandatado para perseguir a menor inflação, ponto. E isso, evidentemente, você conseguiria, vou fazer aqui uma caricatura estúpida, certo? Mas se você matasse 100% das pessoas, no dia seguinte a inflação necessariamente era zero. Eu faço uma caricatura estúpida só para dizer que, peraí um pouco, não é combater a inflação, que é um valor fundamental, desconsiderando determinadas variáveis. Então, o mandato do Banco Central norte-americano, do Fed, é a menor inflação a pleno emprego. Né? Tem uma meta de emprego, tem uma preocupação com a economia, claro, então né? Por isso que eu te falei Real. Na primeira pergunta, o grande objetivo é crescer acima do ganho de produtividade e da chegada do jovem ao mercado de trabalho. Isto importará em tensões, riscos. Vamos administrar de forma austera as tensões, riscos, etc, etc. Hoje não é assim. Hoje o crescimento econômico é um efeito colateral. Ele acontece, se possível, das outras variáveis. E, evidentemente, nós estamos assistindo aí. E aí você tem erros de modelo. Os camaradas seguiam por uma coisa que é extremamente acadêmica, não guarda nenhuma coerência com a vida do povo, com a realidade empresarial brasileira, que é uma história de hiato de produto e PIB potencial. Então, teoricamente, é o seguinte, se o Brasil não pode crescer mais de 3,5, porque mais gente ficaria com capacidade de comprar as coisas do que nós temos capacidade de produzir, aí tem descontrole, ágil, fila. Você lembra, você é muito garoto, mas você lembra. Eu conheço o bicho. Essa bondade do senhor. Eu conheço o bicho não está mais aqui. Eu conheço o bicho porque quando eu fui ministro da Fazenda, eu vi o bicho, né? A inflação de demanda que havia, o hiato de produto que havia, claramente a capacidade instalada do país só 100% ocupada, trabalhando a 3 turnos, aí você tem o bicho da inflação. Não é o caso, jamais foi. E aí eles atiram, e atiram muito pesado. A crise econômica já estava dada, e eles aumentaram 0,75, meio ponto. Eu enlouqueci, eu pirei. O senhor falou com o presidente nessa época? Não, eu falei com o Meirelles na frente dele. Falou o quê? Está errado, Meirelles. O último argumento já foi em voz alta, embora nós sejamos amigos. Está errado, Meirelles. E ele respondeu como? Está certo, eu vou lhe mostrar que está certo. Tudo bem. Bom, agora a vida está demonstrando, não é que eu seja nada, é porque estava óbvio. Você tem uma crise econômica internacional que repercute no Brasil pelo desequilíbrio nas transações do país com o estrangeiro, que o Lula resolveu no primeiro mandato e agora voltou, esse tal erro de coordenação de política monetária, voltou pesado, entra pelo comércio exterior, aquilo que era visto como pressão inflacionária, na verdade era uma vantagem estratégica para o Brasil, que é um país ainda muito exportador de commodities, cai o volume de exportação, cai o preço, né? Felizmente o presidente Lula, contra a crítica de muita gente, fez um serviço muito importante de diversificação do destino do comércio exterior brasileiro, contra certas opiniões poderosas, que devem inclusive ser explicitadas na campanha eleitoral. Então, o segundo bloco de tarefas, voltando ao projeto, é institucionalizar essa coordenação. E o terceiro? E o terceiro é um investimento em gente. Não há menor chance, falando estrategicamente, deste país superar suas contradições com 6 anos de escolarização média de baixa qualidade. Não há. Não há a menor chance do Brasil superar suas contradições com a família brasileira com medo. Com medo. As ruas sendo controladas pela marginalidade, pela violência e o povo com custos adicionais extremamente, as empresas com ineficiências, etc, etc. Como não há como você ter produtividade com 700 mil casos de malária, uma doença medieval acontecendo em lapsos de 3, 4 anos na Amazônia. Não é possível que a dengue seja, de novo, um problema na Bahia, comprometendo... Mas, onde está o dinheiro para tudo isso? Eu volto a te dizer, o Brasil tem 600 bilhões de reais de orçamento federal. 600 bilhões de reais. Você acha que reduzir os juros ali, é isso? Para veja gastar bem, menos na conta de juros? Veja bem, o primeiro movimento é construir o dinheiro. Qual é o primeiro movimento do projeto? É levar o nível interno de poupança. Um novo modelo tributário, que aí você tem uma regressividade que, se você superar, é importantíssimo. Dá para fazer isso no mandato presidencial? É possível que não, mas é necessário começar. Agora, o Juscelino, em 5 anos, fez muito mais do que isso. É evidente que a agenda do Juscelino não era institucional, era uma agenda de infraestrutura, mas era uma agenda de modelagem de um caminho econômico para o Brasil. Quando o Juscelino tomou posse, ali o Brasil tinha nada em matéria de indústria, nada. Tinha pioneiramente os esforços do Getúlio Vargas, que barganhou a CSN para dar uma base siderúrgica e, portanto, permitiu a indústria metal-mecânica e mais nada.
E o Juscelino amoldou a indústria automobilística, lançou as bases da infraestrutura moderna do país, desenhou um equipamento, não é, que transformou hoje o Brasil na 15ª economia industrial do planeta. Uma das 8 economias que tem uma indústria de avião. Então, tem que começar. Tem que começar. Ministro, vou pedir licença. A notícia volta já já com o ministro Ciro Gomes.